O que é a composição? Bom, de um jeito prático explicando, a composição é a organização e distribuição de um elemento em uma imagem. E se você não sabe fazer isso, seu desenho fica ruim. Você não precisa saber tudo de anatomia, só precisa saber a composição mesmo, então bora pra arte. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que você tem que ter uma ideia em mente. E a ideia que eu tive é de fazer uma personagem do meu amigo Domini, que é a Kazuha. Agora, falando um pouco melhor sobre o esboço da composição, você tem que saber desenhar cubos, triângulos, quadrados, cilindros, retângulos em diferentes ângulos para ter um bom resultado. Para que assim você possa ter uma melhor noção de movimento e profundidade no seu desenho. Foi aí que eu comecei a colocar em prática. Bom, as ideias não estavam ficando tão boas, então comecei a fazer um novo esboço, com a cabeça virada para o lado direito da imagem e o corpo virado para o lado esquerdo, dando assim uma sensação de movimento no corpo, meio que de arco ou algo assim. Não sei explicar muito bem, mas é basicamente isso. Daí eu comecei a fazer os esboços dos braços, e eu fiz os braços meio que virados para um ângulo meio diferente, dando assim uma sensação de movimento no esboço. Bom, depois de eu concluir toda a composição do esboço da personagem Kazuha que eu estou desenhando, eu comecei a escrever algumas coisas sobre a aparência dela. Coloquei ali alguns desenhos do meu amigo Domini e comecei a escrever. O cabelo dela é preto e escuro, a roupa dela é colada e seu rosto é largo, porque o Domini tem esse costume de desenhar até personagens femininos com o rosto largo. E cabelo preto escuro não fez sentido, porque tem o mesmo sentido, né? Ai ai. E logo após eu fazer as anotações dessas tais características da personagem Kazuha, eu comecei a fazer o segundo esboço mais detalhado e definindo mais as formas do desenho. E como vocês podem observar, eu fiz uma franja jogada por cima de um olho da personagem e o outro olho com um ar meio cansado, como se essa personagem estivesse angustiada ou como se ela estivesse meio que perdida ou algo do tipo assim. E eu fiz isso pois eu percebi que no desenho do Domini ela é uma personagem que parece que ela é bem triste, sabe? Bem triste mesmo. E para enfatizar essa ideia de estar perdida, eu fiz um broto de bambu ali do lado. Expansão de domínio. É hora da line art. Eu odeio essa parte. Agora é o momento em que falaremos sobre a line art. Não tem muita coisa para falar sobre, mas talvez algum dia eu faça um vídeo falando sobre a line art. Porém, agora vamos focar apenas na composição. Basicamente, a composição, depois de tudo isso que eu falei, é um conjunto de elementos junto em uma só imagem, feitos para contar uma certa história, um certo algo que está acontecendo naquela imagem. Compreende? Como vocês podem observar nessa imagem, eu fiz a personagem com um rosto meio confuso, ela segurando uma lamparina, como se o local que ela está estivesse escuro, e atrás dela vários brotos de bambu, como se ela estivesse procurando a saída daquele local, sabe? Eu não fiz esse desenho totalmente detalhado, porém eu fiz algo para que eu pudesse falar aqui no vídeo e vocês podem perceber que neste desenho parece que essa personagem ela está meio confusa e tentando meio que achar a saída daquele local. E é isso que eu quero que vocês estudem a composição para contar uma história com apenas uma imagem, com poucos elementos, mas elementos bem colocados. E apenas com esses pequenos elementos vocês conseguem compreender o que está acontecendo nessa imagem. E é isso que é a composição, a junção e a colocação de pequenos elementos que contam uma história a partir de uma imagem. E é isso que eu quero que vocês estudem. Estudem a composição de expressões, a composição de fundo, a composições de pequenos elementos colocados em uma imagem para contar uma história. Eu não fiz o desenho mais elaborado de todos, como eu já disse, mas é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. E aqui vocês podem comparar o meu desenho da Kazuha com o desenho do Domini. Vocês podem perceber que a composição da arte do Domini é incrível. Olha o que esse cara faz na arte dele. Literalmente, ele faz como se a personagem tivesse acabado de sair de uma batalha, ela está ali arrastando outro personagem pelo chão, como se ela tivesse subjugado esse personagem. Isso é incrível. É basicamente isso a composição. Estudem isso.